Olá, estudantes da segunda série. Nesse vídeo vamos falar sobre anúncio publicitário. Objetivos: ler e analisar anúncio publicitário, reconhecer as características desse tipo de texto, debater sobre temáticas contemporâneas, produzir um anúncio publicitário. Que tal pensarmos no assunto? Vejamos então uma questão. Você acredita que um anúncio publicitário pode estimular mudança de hábitos e de atitudes? Será? Campanhas que fazem isso? Você mesmo já mudou de atitude por algum anúncio? Você lembra de algum anúncio marcante, referente a algum tema? Onde você costuma ver anúncios publicitários? Em qual tipo de mídia? Em que locais? Reflita sobre isso e crie uma tabela de anúncios. Ok? O texto 1 é um anúncio publicitário, está disponível na Conexão Planeta, né? E o slogan da campanha, ou seja, aquela frase curta, de impacto, né? De fácil memorização é: a natureza não pode se adaptar a tudo. Vem comigo no close da imagem. Olhou? Veja os detalhes. O que você percebe aqui, em primeiro plano? Lixo. O ambiente que eu estou retratando aqui é o quê? Uma praia. O que diz aqui, ó? A natureza não pode se adaptar a tudo, que está transcrito aqui o slogan da campanha. O que você nota? Que tipo de ave esta é? O que ela tem aqui? Muito bem. Com isso, nós chegamos à atividade 1. E o que eu quero é que, em dupla, você faça exatamente isso. Pode ser em dupla, pode ser com mais gente. Se você não tiver condições, faz sozinho mesmo, mas pensa sobre qual é a função do anúncio apresentado. Que tipo de linguagem é utilizada no anúncio? Qual é o tema tratado pela campanha? Quando eu falo de linguagem, vamos lembrar que a linguagem pode ser o quê? Clara, objetiva, dentro da norma padrão. É nesse sentido que estamos falando, combinado? Faz aí que eu te aguardo aqui.
anotei. Estamos analisando um anúncio. Vamos retomar algumas questões referentes a esse tipo de texto. Primeiro, o slogan. O que é o slogan de um anúncio? Então, a frase curta, de fácil memorização. Qual a função do anúncio, né? Convencer alguém de alguma ideia, né? E com isso, o que eu posso colocar aqui? Chamar a atenção das pessoas sobre a devastação e a poluição que está tomando conta do planeta e mostrar que a natureza está sendo destruída e não se adapta aos nossos hábitos. Como eu sei que a natureza não se adapta aos novos hábitos? O que a imagem revela? Você consegue perceber que ele tem um saco de lixo aqui no bico? Você consegue perceber todo o entulho nesta praia e a ave está no meio do entulho? Então, será que isso é uma adaptação? Não, né? Eu precisava ter a praia limpa, em condições normais, tá? A segunda questão é referente ao quê? A que tipo de linguagem é utilizada no anúncio? Eu posso observar o quê? Que eu tenho a imagem, as cores, né? O slogan colocado aqui no saco de lixo preto, a cor preta dando a ideia de negatividade também. Então eu tenho aqui, ó, aliados à linguagem verbal e não verbal. Qual é a linguagem verbal? O slogan da campanha está aqui no canto. A natureza não pode se adaptar a tudo. Se você gostou e quer ver mais, você pode acessar a referência aqui, Conexão Planeta, e ver outros sobre o alerta de meio ambiente, né? Eu tenho outras imagens, outras campanhas. A terceira questão é atinente ao tema tratado pela campanha. Qual é o tema? O que você percebeu? A poluição ambiental. Então, eu olho aqui e eu já vejo a poluição. Que tipo de poluição? Poluição ambiental. Qual é o ambiente retratado? Uma praia, especificamente poluída por quê? Por plástico. Eu te pergunto, o plástico, ele é biodegradável? Ou ele afeta por demais o meio ambiente? Então, eu estou vendo um entulho de diferentes equipamentos plásticos, tenho outros materiais aqui também, e vão demorar muito para serem eliminados da praia. A menos que alguém faça a coleta disso, a maré vai encher, vai voltar para o mar, vai poluir o mar também. Então, eu posso sintetizar como poluição ambiental, porque todo o ecossistema da praia sofrerá com essa poluição, levando-se em consideração que a maré sobe e vai pegar todo esse lixo acumulado aqui, olha a distância ali, né? Eu já faço essa leitura da linguagem não verbal, ou seja, a leitura da imagem. Eu contextualizo tudo o que aqui está escrito. O segundo anúncio publicitário, né, é a da mesma campanha, a natureza não pode se adaptar a tudo. O que eu observo? Uma tartaruga marinha. Ela está em que ambiente? Dentro d'água. O que você olha já no primeiro plano, na patinha dela, aqui na nadadeira? Um pé de pato velho. O que mais você observou aqui na linguagem não verbal? Equipamentos, lixo, entulho, plástico boiando, né? Eu agora estou dentro d'água olhando toda a poluição. Então, o que eu tenho para te pedir? A questão do slogan. O slogan, o que é? Um texto curto e de fácil memorização, que confere uma identidade a uma marca, um produto e identifica uma empresa, usando com frequência em propaganda comercial, política e religiosa. Com isso, o que eu vejo aqui? Qual é o slogan aqui? A natureza não pode se adaptar a tudo. Nesse slogan aparece, ó, que é o mesmo que aqui está. Aparece, verbo? A natureza não pode se adaptar a tudo? Sim, aparecem os verbos. Com isso, chegamos ao quê? Aos modos verbais. Vamos relembrar quais são os modos verbais. Você está lembrado? O modo indicativo, que indica um fato certo, que realmente aconteceu. Então, eu tenho, por exemplo, o presente do indicativo, eu estudo. O pretérito perfeito, eu estudei. O pretérito imperfeito, eu estudava.
O pretérito mais que perfeito, eu estudar. Tenho dois futuros, o futuro do presente e o futuro do pretérito. O futuro do presente, estudarei. O futuro do pretérito, estudaria. Passando isso do modo indicativo, eu tenho o quê? O modo subjuntivo. O modo subjuntivo vai dar uma ideia do quê? De hipótese, de dúvida. E conjuga-se com o auxílio de pronomes. Então, o presente do subjuntivo seria assim, que eu estude. Lembrou? Como seria o pretérito imperfeito, chamado então de imperfeito do subjuntivo? Se eu estudasse. E o futuro, quando eu estudar. Percebeu que no subjuntivo eu tenho auxílio dos pronomes para a conjugação. O outro modo verbal, para pedido, ordem, conselho, é o modo imperativo. E aparece muito nos anúncios publicitários, é o mais comum. E nesse modo eu tenho o imperativo afirmativo e o imperativo negativo. E cabe um lembrete, eu não tenho a primeira pessoa, porque eu não posso dar ordem a mim mesmo. Então, sintetizando, eu posso dizer assim, o modo verbal produz sentidos em anúncios publicitários. Podem ser, então vamos pelos que mais aparecem. O modo imperativo, o modo indicativo e, às vezes, o modo subjuntivo. Também posso ter as formas nominais. Quais são as formas nominais? Eu tenho o infinitivo, estudar, geralmente terminados em E, estudar, andar, partir. O gerúndio, amando, estudando, partindo. E o particípio, estudado. Tá ok? Então, quando eu falo de modos verbais, eu tenho que considerar 3. Indicativo, subjuntivo e imperativo. Quando eu falo de tempos verbais, o indicativo tem 6 tempos. O subjuntivo tem 3 e o imperativo tem 2 formas, afirmativa e negativa. E ainda eu tenho o quê? As formas nominais. Chegamos ao texto 3 com isso, o anúncio publicitário. O que eu vejo agora? Um tubarão. Especificamente, bem no fundo do oceano, que elementos estão poluindo aqui? Vamos analisar a imagem, ou seja, a linguagem não verbal. Eu tenho um slash de prancha de surf preso na nadadeira. Eu tenho a prancha de surf quebrada. Eu tenho pneu, eu tenho plástico, eu tenho outros detritos não biodegradáveis flutuando ali, né? Então, se olharmos este outro anúncio, eu tenho o mesmo slogan. A natureza não pode se adaptar a tudo. Com isso, a natureza não pode se adaptar a tudo. Eu vou pedir agora a vocês uma atividade em grupo. Vamos lá? Então, atividade 2. Em grupos, analisem atentamente os anúncios publicitários apresentados e citem o que há de diferente ou estranho em cada um dos animais apresentados. Identifique o modo verbal dos verbos do anúncio. Faremos a análise das 3 imagens do anúncio, combinado? Faz aí que eu te aguardo aqui.
Voltei, gabaritar contigo a questão, vamos lá? Então, o pelicano solitário olha o horizonte, no lugar da bolsa abaixo de seu pico, está um saco de lixo preto. Confere? Olha aqui a imagem. A professora vai colocar aqui para você dar um confere. Certo? Solitário olha o horizonte com lixo. Em relação à tartaruga, o pé de prato quebrado. Então, nós podemos escrever mais ou menos assim, ó. Uma tartaruga nada no oceano, mas em vez de ter uma das nadadeiras, ela usa um pé de pato velho e sujo, ok? E o último, que é a do tubarão, né? Até às vezes fica difícil olhar a quilha aqui. O que eu noto? Exatamente este detalhe. Então, o tubarão busca alimento no fundo do mar, mas sua barbatana é uma quilha de uma prancha de surf. Tá ok? Então, você pode conferir aí e colocar mais ou menos assim. Em relação à letra B, identificar o modo verbal dos verbos do anúncio. A natureza não pode se adaptar a tudo. O que vocês consideraram? Os verbos estão em que modo? No indicativo. E a forma verbal infinitivo, adaptar. Infinitivo, o nome do verbo, né? A forma nominal. O imperativo, que também é chamado de modo juntivo, pode indicar uma ordem, um conselho e uma instrução. E é muito recorrente em anúncios o quê? Publicitários. Mas não é o caso desse, não sei se você percebeu. Aqui predomina o quê? O indicativo, tá? Características, então, do gênero textual são a forma composicional, título, frase-chave, o texto que amplia assunto, o slogan, a assinatura. O público, então, vai direcionar para preferências, nível social, sociocultural, poder aquisitivo, hábitos. Veículo de comunicação. Importante eu saber onde vai veicular este anúncio. Então, eu tenho lá, por exemplo, a mídia televisiva, o rádio, outdoor, revista, jornal, nas redes sociais, na internet. E o produto com as especificidades. Utilidade, custo, desempenho. Então, mais ou menos isso. Em relação à linguagem verbal e não verbal, nós já sabemos que a verbal expressa através de palavras, escritas ou faladas, né? A linguagem verbalizada, e a linguagem não verbal vai usar outros signos visuais. Por exemplo, as placas, libras, as cores na sinalização de trânsito, ambas estão presentes e são inseparáveis nos anúncios publicitários. Chegamos ao agora é sua vez. Pense sobre essa questão. A natureza está se adaptando ao modo de vida industrial. Pensa sobre isso. Pensou? O que isso me diz? Será que sim? O que aprendemos? Lemos e interpretamos alguns anúncios publicitários sobre o tema poluição ambiental. Reconhecemos características desse tipo de texto e da linguagem verbal e não verbal utilizadas. Aprendemos sobre os modos verbais, debatemos sobre o tema poluição. Então, neste vídeo falamos sobre anúncio publicitário. Espero que vocês tenham gostado e até breve.